Olá a todos os congressistas do primeiro Congresso Nacional de Medicina Veterinária Online. O meu nome é Camila Menezes. Eu sou zootecnista, mestre e doutora em zootecnia com ênfase em nutrição de cães e gatos e atualmente atuo como pesquisadora nesse mesmo âmbito. Então hoje eu farei uma abordagem para vocês sobre estratégias nutricionais em alimentos comerciais para cães e gatos, ou seja, quais são os pontos relacionados à nutrição que são considerados dentro de uma formulação desses produtos em cada segmentação, considerando espécie, fase de vida e estado fisiológico. Então, para nós iniciarmos, eu estruturei aqui alguns tópicos, né, que serão abordados ao longo da nossa conversa. O primeiro, nós iniciaremos ali falando sobre o papel dos alimentos na longevidade, falar um pouco sobre as exigências nutricionais e também o conceito de nutrição ótima. Sequencialmente, nós falaremos sobre a classificação dos alimentos, né? Como eu devo escolher um alimento para destinar para o meu animal de estimação, para o meu paciente. Inicialmente, a gente entrará, então, em estratégias nutricionais. Então, primeiro falar sobre as estratégias voltadas para cães de raças pequenas e miniatura, médias, grandes e gigantes, porque a gente sabe que cães aí tem uma grande variação em relação aporte de animais. Sequencialmente, nós vamos entrar já no estado fisiológico, fase de vida, onde nós vamos falar sobre os pontos-chave na nutrição de animais em crescimento, senis, sobrepeso, castrados e reprodução. E, por fim, falar sobre gatos e alimentos úmidos, finalizando, então, com algumas considerações finais. É importante nós considerarmos que cães e gatos, eles apresentam algumas especificidades em relação à espécie em si, fisiologicamente falando. Então, com o passar da domesticação, esses animais eles apresentaram algumas diferenças anatomofisiológicas que fizeram, então, com que eles tivessem algumas exigências e necessidades diferentes. Então, quando a gente fala de necessidade, nós classificamos essa necessidade em base de 6 principais famílias, né? Que são essas famílias? As proteínas, os carboidratos, os minerais, os lipídios, as vitaminas e um nutriente que muitas pessoas desconsideram como essencial, mas que o animal precisa, né, para suas funções fisiológicas, é a água. Então, essas 6 principais famílias, a gente consegue extrair todos os nutrientes que esses animais precisam, né, para sua homeostase e também para ter aí um bem-estar e uma longevidade. Então, todos esses nutrientes, eles associados, eles compõem, então, o alimento, né, que é fornecido para esses animais para manter aí as suas funções fisiológicas. O animal apresenta algumas necessidades em relação a alguns nutrientes que compõem o alimento, nós também temos que considerar exigências nutricionais, que nada mais é que a essencialidade em relação a alguns nutrientes. O que seria essa essencialidade? O animal ele não consegue sintetizar ou metabolizar determinados componentes nutricionais. Dessa forma, nós precisamos fornecer via dieta, para que eles consigam, então, absorver e, consequentemente, metabolizar esses nutrientes. No entanto, nós temos que considerar que alguns nutrientes em níveis mínimos, né, ele pode causar deficiência, porque o animal ele não tem ali na quantidade que ele precisa para suas funções metabólicas, e em excesso a gente pode gerar toxicidade nesse animal. Então, nós trabalhamos com algumas diretrizes nutricionais, aqui eu coloquei alguns exemplos, que basicamente elas nos norteiam, né, os formuladores, para que eles possam estruturar um alimento adequado para essa espécie, considerando a própria espécie, estado fisiológico, como também idade e afins, considerando então esses limites mínimos e máximos desses nutrientes. E basicamente todos esses limites eles são estabelecidos com base a muita pesquisa científica na área. Então nós temos aqui como, por exemplo, o NRC, a AFICO, a FEDIAF, que é uma federação europeia da indústria de alimentos, e a gente tem também a Ambipet. Em adição, nós trabalhamos com o conceito de nutrição ótima para cães e gatos. Então, o que é esse conceito de nutrição ótima? Então, é a gente realizar a formulação, né, de alimentos que supram as necessidades e também conseguem incrementar na saúde e no bem-estar animal dessas espécies. Quando a gente fala de nutrição ótima, nós estamos falando em estratégias nutricionais que vai fornecer vitalidade,
longevidade, brilho e maciez de pelos, menor volume e odor fecal, considerando que esses animais vivem cada vez mais em ambientes internos, indoor, né, que a gente costuma dizer. Um adequado desenvolvimento muscular e esquelético, a saúde oral, que é bastante importante, considerando que eles estão cada vez mais próximos de nós, dentro dos nossos lares, e principalmente a prevenção de doenças, para que esse animal ele tenha aí uma vida longeva. Nós temos algumas classificações dos alimentos destinados para cães e gatos. Então, a primeira classificação é quanto à função. Então, nós classificamos esses alimentos como completos, que são aqueles que a gente consegue atender integralmente a exigência nutricional do animal. Então, a gente pode fornecer como uma fonte única, eu não preciso de suplementação, ou comprar outro alimento para complementar essa dieta. Então, ali ele possui todos os nutrientes balanceados para o animal, né? De acordo com a categoria ao qual se enquadra. Sequencialmente, nós temos o alimento coadjuvante. Então, o alimento coadjuvante, ele possui ali algumas alterações nutricionais específicas para a gente conseguir atender uma condição fisiológica ou clínica específica, tá? Então, elas auxiliam no tratamento de algumas doenças, né? Lembrando que o alimento coadjuvante, ele deve ser prescrito por um médico veterinário, né? Pois como ele tem ali algumas alterações nutricionais específicas, eles apresentam ali níveis nutricionais abaixos ou superiores recomendados pela FEDIAF, por exemplo, que foi aquela diretriz que eu mencionei com vocês anteriormente. Então, um exemplo que a gente sempre fala, né? Então, um animal com doença renal crônica, em que o produto ele tem teores de fósforo muitas vezes abaixo do mínimo recomendado pelo FEDIAF. Ou seja, possui alterações nutricionais que são importantes para atender, né, aquela situação clínica importante daquele animal. Então, se eu alimentar um animal saudável com um alimento coadjuvante, talvez esse animal ele não seja ideal para ele, né? Esse alimento ele não seja ideal para esse animal. E aí pode, inclusive, induzir ali a uma deficiência nutricional. E é sempre importante afirmar que o alimento coadjuvante ele é livre de farmáculo ativo, né? Então, muitas pessoas acreditam que o alimento coadjuvante ele é um alimento que tem algum farmaco ativo. Isso não é verdade. Basicamente, esse produto ele possui algumas estratégias nutricionais mesmo dentro dos nutrientes para poder contornar a situação fisiológica do animal. Sequencialmente, nós temos os alimentos específicos, considerando que esses alimentos eles não são completos e não balanceados, como por exemplo, nós temos os biscoitos, os bifinhos, os snacks. Então, eles não podem ser fornecidos como uma fonte única de alimento, apenas como um agrado ou um prêmio. E, por fim, nós temos os alimentos mastigáveis, que apresentam um nível nutricional desprezível, então nós não consideramos o teor nutricional desse alimento, e ele tem a função única e exclusiva para a mastigação. Uma outra classificação que nós temos é em relação ao processo. Então, o alimento, eles são classificados como alimento seco, que é aquele alimento que a gente considera como alimento extrusado, o qual ele possui ali um teor de umidade abaixo de 12%. Nós temos também os alimentos semi-úmidos, que também são extrusados, mas eles passam por um processo de secagem muito mais rápido. Ou dependendo do tipo de indústria, eles não passam nem por processo. E eles consideram ficar ali um teor de umidade entre 12% até 25%, né? Então, por causa disso, eles são muito macios ao toque. E a gente tem os alimentos úmidos, que basicamente passa por um processo de fabricação por autoclavagem ou também esterilização, o qual apresenta um teor de umidade em torno de 80%. Né? São aqueles que nós falamos que classificamos como sachês, os patês, né? Muito conhecido no mercado. E uma outra classificação que nós temos é a classificação de segmento. O segmento nós não temos uma legislação, né, que realiza essa classificação. Basicamente, essa classificação ela é feita pelas indústrias mesmo. Então, o básico, o alimento econômico, ele é o mais barato de todos, né? Então, aqui é um perfil do tutor que compra esse alimento, realmente vai comprar o mais barato possível, ele não quer saber, né, quais são os níveis nutricionais, quais são os ingredientes. Então, o tutor que não se preocupa muito com isso ou não consegue comprar, de fato, um produto mais caro por causa do seu poder aquisitivo e tá tudo certo, né?
Então, é o perfil de pessoas que tem seu animal em quintal, né, que não tem uma proximidade muito grande com seu animal. É bastante comum nessa segmentação. Então, esse produto ele é barato justamente porque ele tem níveis nutricionais mínimos para atender às exigências nutricionais de cães e gatos. Né? Então, apesar dele ter níveis nutricionais mínimos, ele consegue atender integralmente a exigência nutricional do animal, mas é um alimento mais barato mesmo, mercadologicamente falando. Sequencialmente, nós temos os alimentos standard, né? Ele é um pouco melhor do que o básico, ele é barato, mas tem níveis nutricionais com margens de segurança maiores, né? O tutor que compra essa segmentação, ele tem um poder aquisitivo para poder comprar um produto mais caro, mas às vezes ele opta por trabalhar com standard, né? Que é um perfil ali que está médio em relação a custo. Então, aqui a gente já tem um tutor que começa a se preocupar com o que o seu animal consome. Sequencialmente, a gente tem uma outra segmentação que é a premium. Né? Então, é um produto com valor nutricional superior. Aqui a gente já tem, né, controle de qualidade melhor durante o processo de moagem, né, uma moagem mais fina. Aqui tem-se uma preocupação com os formatos, uma embalagem, vocês podem até perceber que é uma embalagem muito mais atrativa, né? Nesse tipo de segmentação, a gente já começa a utilizar aditivos e alguns ingredientes para chamar a atenção do tutor. Então, tem um valor nutricional melhor que o padrão, ele usa de algumas estratégias nutricionais, né, para conseguir chamar a atenção desse tutor. E são muito utilizados e vistos, né, nas glândulas de supermercado. Quando você vai no supermercado, os produtos que estão lá, grande parte deles são da segmentação premium. Né? Então, a pessoa ela já tem uma interação com o seu animal, né? Quando a gente fala de perfil de tutor. E por fim, a gente tem o super premium, né? Que é uma categoria superior, são produtos mais caros, contém níveis nutricionais ótimos, né? Margem de seguranças maiores para os níveis nutricionais. Aqui você já tem enriquecimento de vitaminas e aminoácidos, alguns ingredientes funcionais, quando a gente pensa em saúde intestinal. Aí nós consideramos que o alimento super premium ele tem um foco no animal, né? Então, um produto mais científico, uma embalagem mais clean, né? Então, são alimentos mais tecnificados e também científicos. E assim, a gente tem que considerar que o número de alimentos comerciais assim, é absurdo, né? Cada vez mais a gente tem surgimento de outros segmentos, como é o caso do high premium, prêmio especial. Então, hoje essas definições elas são mais difíceis de se distinguir, mas a gente tem aí algumas características, né, que nos norteiam em relação a essa classificação de segmento. E, por fim, nós temos também o alimento caseiro, né, que é uma classificação referente ao produto que é feito com alguns ingredientes muito utilizados na alimentação humana e que tem tomado aí uma grande proporção no mercado. Tendo essa classificação dos alimentos comerciais que nós temos, a gente precisa seguir alguns passos e uma linha de raciocínio para a escolha do melhor alimento para o meu paciente ou para o meu animal de estimação. Então, primeiro eu preciso conhecer a espécie. Nós temos que entender que a gente não deve fornecer um alimento de cão para gato e vice-versa. Por quê? Porque cada espécie tem que comer o seu alimento específico, o qual traz ali algumas estratégias nutricionais específicas. Tá? Então, o ideal é que a gente forneça o alimento que é específico para cada espécie. O estágio de vida, então a gente pode considerar que é muito difícil achar produto para alimento, para reprodução, né? Seja para gestante lactante. Então, nesse caso aqui, geralmente recomenda-se um produto para filhote mais próximo das necessidades para reprodução. Porque o alimento de filhote ele tem ali um teor energético muito alto, então existe uma grande recomendação no mercado, né, nas clínicas, enfim, de fornecer um alimento filhote para o animal de reprodução, visto que a gente tem uma escassez desse produto no mercado. Mas a gente tem alimentos específicos para filhotes, para adultos, né? Quando a gente fala aí de idoso, hoje a gente tem uma grande gama de alimentos idosos. Isso é muito bom e vai muito de encontro ao aumento de longevidade que nós temos, né? Então, o número de idosos da população de cães e gatos aumentou muito, então o mercado ele está bastante em expansão. E isso é muito importante para a gente poder assegurar que esses animais têm uma vida
aí longeva e bem-estar, com todas as suas funções metabólicas, considerando todos os desafios que é nessa fase aí de senilidade. E porte, né? O porte, ele é menos importante nutricionalmente, né? A gente não tem claro e definido as necessidades nutricionais por porte, tá? Mas não são necessidades nutricionais diferentes entre um cão grande e um pequeno, né? Então, o grande precisa de mais ou menos proteína que um pequeno. O que nós temos é algumas diferenças, né, pelo tamanho do trato gastrointestinal, né, e as características fecais que a gente considera ali dentro de uma estratégia nutricional para essa espécie. Então, o que varia mais nessa situação aqui é mais o tamanho do extrusado, né, que é o tamanho do kibble, e o uso de alguns alimentos funcionais, que são alguns aditivos. Então, por exemplo, extrusados maiores para cães de raças grandes e gigantes, para eles não engasgarem, por exemplo, e extrusados menores e pequenos, né, para pequenos e médios, para facilitar a apreensão, considerando que a gente tem dentro dessas categorias muito animais braquicefálicos, né? Então, o tamanho do extrusado acaba sendo bem mais relevante aqui do que as necessidades nutricionais propriamente ditas. Bom, eu defini qual é a espécie do meu paciente, do meu animal de estimação, a fase de vida e o porte, eu preciso então saber se esse animal ele tem alguma necessidade especial. Se não tiver, nós vamos optar por um produto completo convencional. Agora, se ele tem uma necessidade especial, eu preciso saber, essa necessidade, ela é clínica? Porque se ela for clínica, ou seja, o animal tem alguma alteração metabólica ou fisiológica, eu preciso então optar por um alimento coadjuvante. Agora, se ele tem uma necessidade nutricional, né, alguma especificidade, vou dar um exemplo para vocês. É um animal atleta. O animal atleta, ele precisa de uma necessidade essencial, especial. O que é essa necessidade especial? Basicamente, um alto teor energético na dieta, né? Vou dar um exemplo, um animal de polícia, né, um animal atleta, propriamente dito. Então, eu preciso buscar nessa situação de um animal atleta, por exemplo, um alimento completo que eu consiga atender essa necessidade especial do cão, né? Que nesse caso que eu dei, nesse exemplo, é a alta atividade física. Caso contrário, essa necessidade especial, eu classifique ela como clínica, eu vou seguir então, como eu mencionei anteriormente, para um alimento coadjuvante. E se não for uma condição clínica, então, o alimento completo, ele vai ter que ser mais específico para aquela necessidade especial. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? A alta atividade que eu mencionei, alimentos destinados para animais castrados e também sobrepesos. Paralelamente, se esse animal ele apresentar uma condição clínica, nós seguiremos com a indicação, né, a prescrição, no caso veterinário, de um alimento coadjuvante. E aí nós temos diversas categorias em relação ao alimento coadjuvante, né, de acordo com o quadro clínico do animal, como, por exemplo, o alimento coadjuvante renal, cardíaco, diabético, entre uma gama de produtos que nós temos hoje no mercado. A gente considerar que quando nós falamos de alimentos para cães, nós temos uma divisão de porte, né? Gatos não temos, né, pois eles são muito mais homogêneos quando nós falamos da espécie. Então, vocês podem encontrar diversas variações, mas cada um considera de um jeito. Então, eu trouxe aqui para vocês um modelo que nós temos em relação a porte de cães. Então, um pequeno porte, esse animal ele vai ter entre 1 a 10 quilos, médio porte de 11 a 25 quilos, grande porte de 26 a 45 quilos e gigante aí acima de 46 quilos. De estratégias nutricionais para cães de raças pequenas em miniatura, nós temos que pensar em kibbles de fácil apreensão, né? Você pode falar kibble, extrusado, croquete. Tem algumas denominações para o produto extrusado seco. Porque a gente precisa que esse alimento ele tenha ali partículas de tamanho adequado para que o animal possa aprender e consumir, tá? Considerando que são animais muito pequenos. Esse produto nós precisamos que tenha calorias moderadas, né? Porque são animais que têm uma grande predisposição a ganho de peso. Então aqui a gente trabalha com uma estratégia de lipídios moderados, né? Para que esse animal ele não tenha aí um aporte energético muito alto.
Nós trabalhamos com teor de fibras aí adequadas para a energia também não ser muito alta. Então, uma relação de 3:1, mais ou menos, de fibra, solúvel e insolúvel. E aí, dessa forma, com a utilização da fibra, a gente consegue ali controlar a energia dessa metabolizável dessa dieta. O controle de mineral, então, quando a gente fala de cálcio, fósforo e matéria mineral, deve estar em teores equilibrados, né? Por quê? Porque são pontos muito importantes para a gente considerar ali no rótulo. O que indica que você usou ingredientes muito bons, sem excesso de osso, de matéria mineral. E alta digestibilidade. Então, nós temos que considerar que animais de raças pequenas e miniaturas, eles vivem muito em ambientes internos. Então, a gente tem que estar trabalhando com proteínas moderadas, né? Geralmente, o teor de proteína é baixo em produtos de raças pequenas e médias, né? Existem algumas exceções, mas quem compra vão reclamar do odor fecal quando o teor de proteína é muito alto, né? Porque quanto maior o teor de proteína, maior o odor fecal. Mesmo se eu usar ingredientes de alta digestibilidade, porque eu acabo tendo alguns residuais, né? Algumas proteínas indigestíveis que vão para o trato gastrointestinal do animal e são fermentados ali por bactérias proteolíticas que geram o odor das fezes e aquele mau cheiro. Então, aqui eu tenho que pensar em trabalhar com proteínas moderadas, consequentemente também com ingredientes de alta digestibilidade. Médias. Então, alterações, aqui a gente tem algumas alterações nutricionais específicas, né? E uma dessas alterações é que grande parte dos animais de raças médias, eles são castrados. Então, nós temos que considerar que a castração, ela reduz 20% da necessidade de energia dos animais. Tanto pela questão da limitação hormonal do organismo, como também o fato deles ficarem menos ativos, né? Ou seja, a atividade involuntária deles nessa condição fisiológica tende a diminuir. Então, naturalmente, eles também estão mais próximos das pessoas, né? Que podem dar ali um alimento, um petisco, né? Tá comendo alguma coisa, dá ali um pouquinho para o animal. Então, a gente tem que controlar o ganho de peso. Então, a gente tem que considerar também que a expectativa de vida é maior do que porte grande e gigante. Então, a gente tem que pensar que eles vão viver bastante e que eles vão precisar chegar ali na fase de senilidade saudáveis, né? Então, a gente precisa muito cuidar com o excesso de peso, tá? Outra coisa que a gente tem que considerar é que grande parte dos animais de raças médias, eles são raças condrodistróficas, né? Ou seja, eles têm muita questão em relação a problemas articulares. Então, nesse tipo de alimento, é muito utilizado algumas estratégias como o uso de condroitina, glicosamina, a L-carnitina, o qual ajuda ali nessa questão de saúde articular, como também na perda de peso desses animais. Um outro ponto interessante é alguns aditivos que são utilizados, né, como o caso da luteína, da azeaxantina, que são utilizadas aí para manutenção das faculdades visuais. Basicamente, esses dois componentes que eu mencionei, eles são dois carotenóis, né, que estão presentes ali na retina, e eles ajudam o animal a evitar ali problemas de visão, né, já que em algumas raças isso é bem recorrente. E a gente tem que considerar também a utilização de reforço de complexo de antioxidantes, de vitaminas, né, de alguns antioxidantes, para a gente fazer com que esse animal ele tenha aí uma vida longeva, considerando que a expectativa de vida deles é maior. Grandes e gigantes são animais que apresentam um trato digestório relativamente pequeno em relação ao peso total do animal, né? Ou seja, eles precisam comer um volume grande de alimento. Só que é comum que alguns animais, eles digerem menos o alimento, né? Justamente por causa do alto volume que deve ser ingerido para o tamanho do trato gastrointestinal. Então, é bem comum esses animais apresentarem distúrbios gastrointestinais, fezes mais moles e volumosas, né? Por quê? Porque eles consomem muito volume e o tempo de retenção ele é menor. Outro ponto importante é o considerar
o cuidado em relação à digestibilidade do alimento, também dos tipos de ingredientes que são utilizados. Muitos desses animais têm problemas articulares, né, justamente por causa do peso sobre as articulações, do impacto que isso gera. Então, basicamente, existem algumas estratégias de utilização da glicosamina e condroitina. A gente tem inúmeros estudos que falam, né, que afirmam, né, com base científica, que a utilização do ômega 3 ele consegue reduzir os processos inflamatórios, os quais são importantes para a gente conseguir prevenir a degeneração das articulações. Sempre é importante, pessoal, lembrar que raças pequenas e médio porte têm uma taxa de crescimento muito maior inicial. Então, com 1 ano de idade, no máximo, eles chegam à vida adulta, né, à maturidade. Quando eu faço um alimento para raças grandes e gigantes, eles vão demorar quase 2 anos para chegar na fase adulta. Então, a ração para animais de porte grande ou gigante, né, filhote, ele pode ser recomendado seu fornecimento até 2 anos de idade. Então, percebam que a curva de crescimento ela é muito mais tardia. O que a gente observa no mercado? Muitas pessoas, né, indicar o alimento para raças grandes e gigantes até 1 ano de idade. Só que esse animal ele ainda está na fase de filhote, ele ainda precisa de um suporte nutricional para desenvolvimento dos ossos, da musculatura. E aí isso impacta muito lá no final da vida do animal, porque ele vai desenvolver uma série de problemas fisiológicos em virtude dessa má nutrição na fase inicial. Então, nós consideramos que a fase inicial ela é primordial, né, para levar o animal muito melhor, né, fisiologicamente em saúde até a fase final de vida dele. Então, cães e gatos em crescimento, com certeza nessa fase, vai demandar maior teor de proteína e lipídio e energia. O que a gente mais observa no mercado? É basicamente uma mudança abrupta de dieta. Então, geralmente chega, que meu animal tá com diarreia, meu filhotinho tá com diarreia. E aí, quando você vai investigar, fizeram uma troca muito abrupta da dieta. Então, a gente tem que entender que esse animal, ele alimentava-se de um produto líquido, que era o leite. Ele precisou passar por uma transição, e muitas vezes ele não passa por essa transição adequadamente, e você vai introduzir, então, alimento para filhote, né? Ou seja, para esse animal que está em crescimento. Então, eu preciso reduzir a quantidade de injeção para evitar a sobrecarga intestinal que vai levar essas fezes mais amolecidas, a diarreia, tá? Então, sempre considerar um alimento que tenha alta digestibilidade, orientar esse paciente a fazer uma troca gradativa desse alimento, explicar a importância, né, desse processo de transição para que ele seja feito adequadamente e não prejudique aí o consumo do animal. Palatabilidade, então, a gente precisa de um alimento que seja altamente palatável para conseguir auxiliar nessa transição do leite materno, como eu mencionei. Então, a gente tem um fracionamento do alimento ao longo do dia, né, se possível, para estimular mesmo o consumo. Nesse tipo de produto, para essa fase de vida, pensa-se bastante em saúde e funcionalidade intestinal, então, com formação iodo-fecal. Então, aqui tem-se o auxílio da utilização do uso de prebióticos, algumas fibras especiais, probióticos. Um outro nutriente muito importante é o DHA, o ácido docohexaenoico, que é um ômega 3, que ele tem uma grande participação no sistema nervoso e também na função cognitiva de filhotes. Então, muitos alimentos comerciais utiliza-se da estratégia da utilização da alga, né, que é rica em DHA, e também do óleo de peixe, que fornece aí ômega 3 e aí pode contribuir para esse desenvolvimento cognitivo desses animais. A forma e a densidade dos extrusados também são muito importantes. Então, a gente precisa, assim como para raças pequenas, né, em miniaturas, a gente precisa favorecer a apreensão pelos filhotes mais novos. Então, esse extrusado, ele tem que ser menor para poder favorecer aí o consumo. Muitos alimentos comerciais para cães, eles contêm altos níveis proteicos, tá? Então, aqui eu tenho 2 exemplos de produto. O produto A com 26% de proteína e o produto B com 24% de proteína.
Se eu perguntar para a maioria de vocês qual produto vocês recomendaria tendo apenas a informação de proteína bruta, grande parte dos profissionais ou até mesmo dos tutores vão optar sempre por produto com maior teor de proteína. Mas e se eu disser para vocês que depende em relação à qualidade nutricional? E esse depende, ele vai estar muito envolvido a digestibilidade dos ingredientes, né? O que é digestibilidade? Basicamente, a relação daquilo que é ingerido e excretado, ou seja, tudo que o animal consegue aproveitar. Então, a digestibilidade do produto A é de 75% e do produto B, 85%. Fazendo uma regra de 3 muito básica, nós vamos ver que o produto A ele apresenta 19,5% de proteína digestível e 6,5% de proteína não digestível. Paralelamente, no produto B, 20,4% é de proteína digestível e 3,6% vira proteína não digestível. E o que acontece, pessoal? Quando essa proteína não digestível ela chega no trato gastrointestinal desse animal, lá no cólon, ela é o quê? Ela é fermentada, ela vira um substrato para o desenvolvimento da microbiota indesejável. Né? Ela é substrato para os micro-organismos com potencial patogênico, que produz algumas substâncias, né, putrefativas, que são responsáveis ali pelo mau odor das fezes, tá? E por características fecais não tão desejadas. Então, o teor de proteína, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que o produto com maior proteína é melhor do que o com menos proteína, tá? Sempre vai depender do valor biológico das fontes que eu estou utilizando. Temos apresentado o perfil de aminoácidos essenciais das principais fontes proteicas que são utilizados em alimentos para cães e gatos. Então, o que a gente precisa entender? Né, que essas fontes, principalmente as que a gente fala que tem mais digestibilidade, né, como o caso da farinha de torresmo, ovo em pó, farinha de vísceras de aves, enfim, elas apresentam um alto valor biológico, com um perfil de aminoácidos que atendem perfeitamente às necessidades de cães e gatos. Só que é bem importante nós considerarmos o conjunto de duas ou mais dessas fontes proteicas na formulação, né, que ocorre ali então um maior equilíbrio dos aminoácidos na dieta, uma vez que essas fontes elas apresentam perfis aminocíticos complementares. A digestibilidade do alimento, ela está muito relacionada também com a qualidade de fezes, tá? Então, quando eu tenho um consumo adequado, né, de fontes que têm um alto valor biológico, as fezes elas ficam com consistência mais adequada. Então, a gente sempre espera que as fezes estejam ali entre um score de pontuação ideal 3 e 4, em que há um indicativo que o produto tem uma boa digestibilidade e que o produto ele favorece ali a saúde intestinal desse animal. Mencionei o ômega 3, principalmente o DHA, ele é muito importante nos alimentos para filhotes, principalmente porque os filhotes eles adquirem 70% da sua massa encefálica de adulto com 6 semanas de idade e 90% com 12 semanas. Tá? Então, a gente tem o aporte desse nutriente e nós temos uma série de estudos na literatura que demonstram a melhoria da saúde desses animais, né, a importância aí da utilização do DHA, como também, né, do zinco, para favorecer a saúde tanto da pele quanto dos pelos. Então, esse é um estudo que eu realizei durante o meu mestrado, em que nós utilizamos uma alga fonte de DHA, o qual demonstrou que 30 dias de fornecimento dessa alga via dieta, ela favorece então a redução de índice de gengivite em cães, reduzindo então a inflamação, demonstrando aí a importância do ômega 3 na redução inflamatória desse animal. Nós sempre brincamos, né, que o velhinho, ele volta a ser criança e fisiologicamente tem muita coisa parecida. Então, nós consideramos que durante a fase de senilidade, esse animal ele tem uma série de questões das funções fisiológicas, né, que são diminuídas, né. Então, o animal idoso ele volta a ter desbiose, né, o intestino ele acaba tendo menor diversidade microbiana, a gente tem aumento de micro-organismos proteolíticos que geram ali inflamação no intestino, então a alta digestibilidade de ingredientes, né, ela é bem importante.
O animal ele está em um desequilíbrio e muito processo inflamatório acontecendo ao mesmo tempo, né? Então existe ali um desafio para esse animal. E ainda a gente tem que considerar que a imunidade está baixa, né? E basicamente é responsável a esses desafios do animal idoso. Então a gente precisa reforçar a imunidade, o status antioxidante desse animal, né, desse organismo. Então a gente utiliza ali algumas estratégias como vitaminas antioxidantes, que é o caso da vitamina E, vitamina C, a vitamina A, alguns polifenóis, né, de ingredientes que são naturais, a utilização de selênio em níveis ótimos para a gente conseguir reforçar esse animal, né, que realmente está tendo esse desafio imunológico, a utilização de ômega 3, tanto do DHA que eu já mencionei, mas também como o EPA, né, ali no talo, em níveis muito altos, a gente conseguir ajudar o animal a controlar os processos inflamatórios, né. O animal, basicamente, ele tem duas fases de senilidade, né. Em gatos é muito claro isso. A primeira fase eles chegam senis mais gordinhos. Como a necessidade energética do animal senil é menor, né, pois ele tem ali menos atividade voluntária que o adulto, a gente precisa ali controlar a caloria da dieta na fase de senilidade 1. Quando o animal chega na fase de senilidade 2, né, que para o gato é em torno de 12 a 13 anos para frente, e a fase de senilidade 1 para cães e gatos, né, a partir dos 7 anos, é bem importante que a gente consiga pensar aí para reduzir a questão de sarcopenia, né? Então, o animal geralmente ele tende a perder muita massa magra nessa fase de senilidade 2. Então, a gente precisa ter algumas estratégias nutricionais para conseguir contornar essa situação fisiológica severa. Basicamente, o animal para de comer, né? A sarcopenia, como eu falei, ela é muito linear. Então, ele começa a intensificar bastante nessa fase 2 de senilidade. Então, aí a gente tem algumas estratégias nutricionais bem específicas. Que demonstra muito esse efeito da perda de massa magra em gatos na segunda fase de senilidade, né? Então, percebam que a partir dos 9 anos, né, principalmente sendo mais severa ali entre os 12 anos em diante, esse animal ele entra em sarcopenia mesmo, a perda de massa magra ela é bastante acentuada e nós precisamos estar atentos a isso e traçar algumas estratégias nutricionais para poder trabalhar de uma forma preventiva a esse efeito no organismo desses animais. Eu falo das estratégias, né, para animais senis, eu considero aqui as proteínas e energias dentro de uma fase moderada, né, então trabalhar com ingredientes de alta digestibilidade, com redução da necessidade energética metabolizável ali no início de envelhecimento, já que eles chegam um pouco mais gordinhos. Trabalhar com fontes de baixo índice glicêmico, né, para que a gente tenha ali um pico glicêmico pós-prandial menor para esse animal. Palatabilidade, então, os produtos geralmente do mercado, muitos trabalham com palatabilizante líquido em pó para poder potencializar a palatabilidade, considerando que esse animal ele tem uma redução no consumo. Eu mencionei, né, os diversos desafios do organismo desses animais, então a gente considera que eles estão no estado de inflammation, né, então a utilização do ômega 3 é bem importante, tanto do EPA quanto do DHA. Utilização de fósforo moderado, né, então grande parte desses animais, eles podem desenvolver, né, eles têm uma grande chance de desenvolver uma insuficiência renal crônica, então a gente busca reduzir isso, né, com nível menores de fósforos nesses alimentos, antioxidantes, para a gente poder reduzir ali a formação de radicais livres e também a utilização de alguns ingredientes, né, como fibras e também prebióticos, para a gente contornar a desbiose intestinal, que é bastante acentuada nessa fase. Falamos de animais sobrepesos ou castrados, então é um produto que apresenta algumas estratégias, como alta proteína com moderada matéria mineral, alta fibra, para a gente manter esse animal com um maior tempo de saciedade, e a gente conseguir também diluir a energia, né? Então a gente trabalha ali com teores de baixa energia, em torno de 3.800 kcal, mas vai depender muito da indústria. Utilização de L-carnitina, que consegue aí utilizar gorduras ali na beta-oxidação e a gente consegue reduzir a formação de armazenamento de gordura corporal. Utilização de DHA para trabalhar
nos processos inflamatórios, considerando que animais gordinhos eles também têm essa questão da inflamação. E também a saúde das articulações, que é bem importante para a gente reduzir o impacto e algum problema em relação à saúde osteoarticular. Uma estratégia muito utilizada é a fonte de amido de baixo índice glicêmico, né, como é o caso da ervilha, batata doce, o sorgo, porque eles auxiliam no emagrecimento e também na saciedade. Ele tem aí muitos estudos que demonstram a melhoria na saúde intestinal devido à produção de ácidos graxos de cadeia curta e também melhora a palatabilidade da dieta. Então, teoricamente, essas fontes, elas têm ali um pico, né, glicêmico menor comparado, por exemplo, com arroz, com milho, com batata. Com reprodução, o animal ele está aí com uma necessidade energética bastante acentuada. Então, é um animal que tem queda na palatabilidade, ele precisa ali de um maior aporte nutricional. Como eu mencionei, o DH ele é bem importante para a gente conseguir fornecer essa melhoria cognitiva do animal desde o nascimento. E a gente também tem a estratégia que eu mencionei lá atrás com vocês, que é a utilização da ração de filhote para reprodução, considerando que a gente tem pouquíssimos produtos destinados para reprodução no mercado. Gatos, né? A estratégia nutricional para gatos é bem importante, porque são animais que trazem muitos desafios consigo. Então, dentre esses desafios, nós temos o pH da urina, tá? Então, basicamente, o pH urinário ele é muito importante dentro da formulação. Então, dietas específicas para gatos, o ponto mais importante é o primeiro, né? É o pH da urina. Então, pelo fato de naturalmente eles ingerirem pouca água, a urina ela é mais concentrada do que cães e tem aí a maior predisposição a formar cristais de urólitos, né? Então, o pH da urina ela vai influenciar diretamente na formação e precipitação desses cristais. Então, a dieta ela tem que ter um equilíbrio entre cátion e ânion para a gente conseguir manter o pH da urina dentro de uma faixa ideal. Tá? Trabalhar com baixa caloria e alta proteína, né? Considerando que grande parte dos gatos são castrados, são animais que têm uma grande predisposição a diabetes do tipo 2. Fósforo controlado para a gente conseguir aí minimizar a ocorrência de doença renal crônica, nos quais essa espécie apresenta bastante predisposição. Palatabilidade, né? Gatos são extremamente exigentes. Então, a gente precisa optar por um alimento que tem ali um recobrimento uniforme na fábrica, tanto de óleo quanto de palatabilizante, e também que trabalha com teor de umidade controlada entre 4 e 6, que é considerado ideal, né? Que é onde o extrusado está bastante crocante, que é uma característica bem desejada pelos gatos. Nesse âmbito, nós temos uma série de estudos, né, e também de análises que são feitas para averiguar a questão da dureza do produto. Então, quanto mais duro o produto, mais crocante, né, mais aceitável pelo gato ele é. Um outro ponto bem importante dentro da estratégia para gatos é ingredientes que auxiliam ali no controle de bola de pelos, como é o caso de fibras insolúveis, né? Então, trabalhar ali também com pequenas doses de fibras solúveis, para que essas fibras elas façam o carreamento, né, desse pelo que fica ali no trato gastrointestinal do animal, reduzindo então a formação de bolas de pelo. Temos que considerar também que gatos eles possuem uma profilaxia mais difícil. Então, a gente utiliza alguns aditivos, né, para trabalhar ali com a ação quelante do cálcio e evitar a formação de cálculo. Então, a gente tem, por exemplo, o hexametafosfato de sódio, que é bem importante aí nessa função de quelante e que auxilia na saúde oral desses animais. Não menos importante, uma das estratégias nutricionais mais importantes para gatos é a utilização de alimentos úmidos, né, tanto quanto isolado também, tanto quanto associado ao alimento seco, que nós falamos que é o mix feeding. Então, a gente consegue aí potencializar a ingestão hídrica desse animal para favorecer a saúde do trato urinário, considerando aí que a exigência de gato, ela gira em torno de 50 ml de água por quilo de peso corporal, né? Então, que a gente tem um exemplo que quando a gente fornece um alimento sachê com um alimento seco, né, a exigência, a necessidade de água ingerida voluntária desse animal, ela acaba sendo menor do que um animal que só consome alimento seco, por exemplo, né? Então, a gente consegue potencializar aí essa questão do consumo de água. Então, pessoal, como considerações finais, as estratégias nutricionais, elas são baseadas no tipo de alimento, na fase de vida, no estado fisiológico
e também o porte do animal. E é sempre importante que nós, como profissionais, consideremos as especificidades da fase de vida, né, para a gente conseguir traçar ali o melhor plano alimentar para o nosso paciente, né, ou para o nosso animal de estimação. Eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e fico à disposição.